Olá, mochileiros, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Faz um tempo que eu não vim aqui conversar com vocês um pouquinho nesse formato, quietinha, sentada, trocando uma ideia. Aproveitei que agora a minha rua está totalmente tranquila no momento para gravar esse vídeo e a gente conversar um pouquinho sobre como é que tá sendo a minha estadia e tirar um pouco de curiosidade de vocês de algumas informações aqui de Buenos Aires em 2025. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiele, eu viajo pelo mundo desde 2022, num formato um pouquinho diferente de mochilão. Eu gosto de fazer uma viagem um pouquinho mais slow, ficar mais tempo nos lugares, vivenciar a cultura, a rotina. Então, pra mim, o importante é ficar mais tempo em cada lugar e conhecer um pouquinho mais a cidade. Mas esse formato de vídeo, ele é muito parecido com o primeiro vídeo que eu gravei lá em 2022, logo depois que eu voltei aqui de Buenos Aires. Sim, pra quem não sabe também, a primeira cidade que eu conheci fora do Brasil foi Buenos Aires, aqui na Argentina. E na época eu vim com outros 3 amigos. A gente ficou mais ou menos uns 15, 18 dias por aqui e passou muitas aventuras. Só que de lá pra cá muita coisa mudou. Questão de valores, preços e até algumas coisas na cidade que eu reparei enquanto eu tava aqui. Então a primeira coisa que eu vou vir trazer pra vocês de informação é se tá barato ou não. Eu acho que é o vídeo que mais tá correndo na internet ultimamente, é se Buenos Aires tá barato, se Buenos Aires não tá barato. E a gente precisa entender um pouquinho de contexto, tá? Pra entender o que é barato e o porquê que não tá barato e o porquê que as coisas mudaram. Lá em 2022 eu comentei que tava tudo realmente muito mais em conta, por uma questão de inflação. Perante o real, o peso ainda é desvalorizado, então ainda tá valendo um pouco mais do que trabalhar com dólar, porque o dólar no momento tá bem alto. Então, a nossa moeda ainda é muito forte perante a moeda aqui da Argentina. O que acontece? Acontece que de 2022 para cá, com a troca de presidência e outras questões do país, eles não conseguiram segurar a inflação. O que isso quer dizer? Que algumas coisas que antes lá tinham algumas normas, que os valores não subiam muito, como no mercado, tipo, coisas básicas como arroz, feijão, coisas muito, muito básicas e essenciais, hoje em dia eles não estão conseguindo manter essa inflação baixa. Então, tá tudo muito mais caro, sim. Por isso que também se alimentar aqui tá um pouco mais caro, não só em restaurantes, mas também em mercado. Então, é aquela coisa assim, mas eu vou pra aí e não vou comer em restaurante, não vai funcionar muito bem, porque você ainda vai gastar, sim, de alguma forma. Então, assim, fica meio elas que por elas. Mas sim, Buenos Aires está muito mais caro do que nos outros anos que eu vim, no caso, em 2022. Outra coisa que eu comentei naquela época foi sobre o transporte público e o quanto a gente teve dificuldade de poder utilizar. Por um certo motivo da época que estava acontecendo o Lollapalooza aqui em Buenos Aires. Então, acabou que eles trancaram a venda dos cartões de metro, né, do sub daqui. E aí não dava para comprar e a gente não conseguiu fazer essa economia utilizando e tivemos que utilizar Uber e na época tinha o Didi, que é um aplicativo daqui. Todos ainda funcionam, só que diferente de 2022, o Uber agora é legalizado aqui na cidade, mas ele ainda é muito caro. Então, assim, super vale a pena andar de transporte público, metrô, ônibus, trem. Recomendo muito. O cartão do Sub tá em torno de 900 pesos e a passagem ela varia de 700 a 768, dependendo da quantidade que você usa por mês. Então, no caso, se você for usar muito no mês, mas ainda vale super a pena. E como é que funciona o transporte público aqui? Você precisa desse cartão Sub para poder utilizar tanto ônibus quanto metrô e algumas linhas de trem para andar pela cidade. O valor do metrô é um pouquinho mais caro, mas equivale muito porque o metrô é super rápido, super eficiente e dá para fazer a cidade muito bem utilizando ele. Outra forma é o ônibus, e eu gosto muito também de andar de ônibus, porque é super fácil. Algumas linhas o motorista vai te pedir ali até onde você vai, porque no ônibus eles te cobram por distância percorrida. Então, da onde você tá pegando até onde você vai descer. Nunca você vai descer naquele lugar, né? Pode ser que você não desça, pode ser que você desça depois, mas aquela equivalência. Então, assim, você vai informar aonde você vai descer, pode ser um ponto de referência, uma rua, uma praça, eles vão saber mais ou menos aonde, e aí você vai descer nesse lugar. E lembrando que aqui os ônibus, eles não param em todas as paradas, tá? Todos os pontos de ônibus. Você vai precisar saber exatamente onde vai descer, aonde vai entrar no ônibus, porque nem todos os pontos servem para aquela linha que tá passando ali. Às vezes a linha passa, mas ela não para naquele ponto. Então fiquem bem atentos com isso. Mas o transporte público aqui em Buenos Aires é o mais recomendável e ainda quero testar ele indo pro aeroporto agora nesse final de semana. Então acho que vai ser bem bacana. Outra coisa também que eu comentei naquela época é sobre passeios e andar pela cidade. Tem muita coisa gratuita para fazer na cidade, a maioria dos pontos turísticos dá para fazer a pé, se você ficar hospedado principalmente na região do microcentro ou o mais próximo possível. Então, assim, é muito, muito tranquilo mesmo. E dá para fazer muita coisa de graça. Você vai pagar poucas coisas, como museu ou algum tour que você queira fazer, algo do tipo. Mas no restante,
muito fácil de fazer. Tem a feirinha de Santelmo aos finais de semana não, né? Aos domingos, que é maravilhoso de caminhar. Depois acabar o passeio no mercado de Santelmo também, que é incrível. Mas assim, super recomendo fazer a feirinha de Santelmo e o mercado de Santelmo pela parte da manhã, que é muito mais tranquilo. O Porto Madeira também, se você não for entrar em nenhum bar e restaurante, ele é muito barato e super agradável. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui de Buenos Aires seja legal. Outro ponto é aonde se hospedar aqui em Buenos Aires. E eu acho isso muito importante e muito na pegada do que você quer fazer. Se você tem pouco tempo na cidade, um exemplo de 2022 que a gente ficou aqui 2 semanas, é se hospedar sim pela região ou do microcentro, ou da Corrientes, ou do Parlamento, do Congresso, essas regiões ali mais próximas. Tati, mas é seguro? Gente, incrivelmente, sim, é seguro. Tem pessoas que falam que Buenos Aires não tá tão segura quanto 2022, mas eu ainda me senti super segura. Hoje eu tô hospedado pela região aqui da Independência, que é em São Telmo, e é uma região muito tranquila. É uma avenida muito movimentada durante o dia. Acontece de vez em quando umas coisas meio estranhas. Acontece. Mas, pra mim, tá muito tranquilo. São Telmo também é um bairro muito bom de se hospedar. E tem muitos bares, fica perto de tudo e é muito fácil de caminhar. Da outra vez que a gente ficou hospedado no microcentro, que foi em São Nicolas, ou São Nicolau. Eu nunca lembro se é São Nicolas ou São Nicolau. Um dos dois nomes, que é uma região mais central, ficava perto do obelisco, ficava perto do porto, ficava perto do centro, da Casa Rosada. Então a gente conseguiu fazer quase tudo da região central a pé, porque a cidade também é muito plana e dá pra fazer tudo a pé. Além que eu não sou um bom exemplo pra falar e fazer coisa a pé, porque eu já vim da Recoleta até aqui em casa a pé. E não é uma distância pouca, tá? É bastante, muita caminhada, dá pelo menos uns 40, 45 minutos. Mas como eu falei, eu sou suspeita nisso. Mas sim, se hospedar pela essa região aqui do microcentro, região mais ali, Corrientes, Santelmo, San Nicolau, Casa Rosada, não tem problema, tá, gente? É super tranquilo. E às vezes até um pouco mais em conta, porque aí vocês vão economizar um pouco com transporte, porque vão poder fazer muitos pontos turísticos sem precisar sair daqui. E aí depois sim vocês podem ir visitar outros lugares, como Recoleta, Jardim Japonês, que mais? Palermo também tem a parte lá dos bares. Pra quem gosta de bar, talvez seja mais recomendável se hospedar em Palermo. Mas aí vai gastar mais pra vir pra parte do microcentro, porque daí vai ter que pegar um ônibus ou um metrô pra vir pra cá, porque assim, dá pra caminhar? Dá. 40 minutos. Se você é igual a minha pessoa que ama caminhar, super recomendo. Outro bairro também que eu acho muito legal de se hospedar é perto do bairro Chino, mas aí outra questão fica muito longe dos pontos turísticos e você vai gastar um pouco mais com ônibus e metrô para poder chegar em outros lugares. Então assim, gente, seguro está, mas como qualquer lugar, sempre precisa ter aquele cuidado, redobrado, sem problema nenhum, ok? Então fica aí a dica. Outra dúvida que vocês perguntaram que tá bem diferente de 2022, pelo menos em alguns lugares, que é uma comparação. Em 2022, quando a gente veio pra cá, a gente veio com o cartão da Wise e acabou utilizando muito câmbio em efetivo. Eu usei muito a Western Union, usei muito também dessa vez, mas um pouco menos. Por quê? Naquela época, a maioria dos estabelecimentos não aceitava cartão. E também uma coisa que eu senti muita diferença é que naquela época a gente dava muita propina, né? Muita gorjeta para as pessoas. Era muito normal você ir no lugar e já ter que fazer um cálculo de ter que dar 10%. Só que essa propina era sempre paga, né, em efetivo. Então a gente tinha que estar sempre andando com efetivo. E fora que naquela época também o meu cartão da Wise deu problema e a gente não tava conseguindo passar. Então, depois eu descobri o que estava acontecendo. Além das maquininhas aqui também não aceitarem muito esse cartão, que é um cartão de crédito pré-pago, ele também tava com um bloqueio que eu precisava utilizar ele a primeira vez no Brasil. E eu fui descobrir isso só quando cheguei no Brasil. Olha só que beleza. Mas, pois bem, com isso, naquele ano a gente usou muito pouco cartão, usou muito efetivo, então a gente fez muito câmbio pela West Union, que é considerado um câmbio blue, né? Que é um câmbio com uma taxa um pouco menor e também a conversão ela sai muito mais em conta. Esse ano, quando eu vim pra cá, eu vim utilizando exatamente 3 cartões. A Wise, que ainda não passa em todos os lugares, e eu tive que botar em dólar, porque eles não têm mais a carteira em peso. E isso dói, porque daí quando tu vai pagar em peso e converte pra dólar, é uma tristeza. A Nomad, também a mesma questão, por mais que as taxas ali na hora de conversão seja menor. E pra quem quiser, tem cupom aqui embaixo pra vocês poderem abrir a conta de vocês na Nomad e ganhar coisinha, né? Ganhar uns mimos lá de conversão. E eu também usei o meu Nubank em casos muito extremos, assim, porque tem IOF, então eu usei muito pouco. Mas em alguns momentos eu precisei usar. E outra opção que eu usei muito ainda foi a questão do efetivo. Sim, eu ainda fiz muito câmbio. Meu roommate. Muito câmbio em efetivo pela West Union, principalmente para comprar o ingresso do 21 Pilots da menina que me vendeu. Principalmente para utilizar no dia a dia, porque tem lugares ainda que não aceita cartão, mas a grande maioria, que é a comparação lá daquele ano, que todo mundo tá aceitando. Dica:
ande sempre com efetivo e ande sempre com seu cartão. Tem lugares que tá usando a maquininha do Mercado Pago. E com isso, alguns lugares cobram a taxa que a maquininha cobra e outros não. Então, a pessoa sempre vai te informar quando você for fazer o pagamento com cartão se tem a taxa ou não. Essa taxa varia muito, tá? Tem estabelecimentos, principalmente quioscos, que são aqueles pequenos barzinhos cheios de coisas que você pode comprar a qualquer momento, que pode cobrar ou não a taxa. Teve uns que me cobrou 1,2, outros queriam me cobrar 5, daí eu paguei em efetivo, que é mais barato. E também tem muito estabelecimento que quando tu paga em efetivo, eles te dão de 10 a 30% de desconto, tá? Na tua conta. Então, assim, vale super a pena, já levando em consideração que a gente tá vivendo um momento que a Argentina tá muito caro. Então, quanto mais vocês economizarem, melhor. Então, são as 4 opções que eu utilizei esse ano. Voltei a utilizar o Western Union, porque eu acho super vantajoso. E é muito fácil de fazer ali a transação. Hoje tem muitas casas especializadas diretamente da Western Union, então, bem sinalizadas, que são seguras de fazer o saque. E super funcionou pra mim. Então, fica aí a dica de valores. E casando junto, que eu já falei, da propina, né, do tip. Uma coisa que mudou muito, muito mesmo, é que hoje não é mais obrigatório, assim, você dar propina, sabe? Antigamente, como eu falei, você já fazia o cálculo e dava direto pra pessoa que te atendia. Agora não. Agora, a maioria dos estabelecimentos tem o jar, né? O vasinho ali pra você botar a propina, caso você queira dar. Não é mais cobrado esse valor, assim, automaticamente. Tipo assim, ninguém vai te cobrar. Claro que é uma questão, assim, de gentileza, você pelo menos dá alguma coisa de propina, mas hoje não precisa ser mais os 10% do valor do que você gastou, tá? Pode ser qualquer valor e ninguém vai te olhar com cara feia ou estranho. Então, essa é a diferença maior que eu notei, que teve lugares, assim, que eu me senti até mais à vontade de não dar por não ter sido bem atendida, que foram raros, tá? Porque aqui a galera te atende super bem, todo mundo te trata super bem, então é muito bom. E achei muito bacana. Claro que eu ainda deixo lá a propina pra galera, ainda deixo o valor, mas não os 10%, porque tá caro, gente, tá muito caro. Mas isso foi uma diferença bem grande que eu notei. Outra coisa que eu me acostumei aqui na Argentina, que eu não tinha percebido da outra vez que eu vim pra cá, é que a maioria dos estabelecimentos ficam com a porta fechada. Mercado, loja, padaria, tudo fica com a porta fechada. Não é a porta aberta, igual que a gente tá acostumado no Brasil, que a porta fica aberta e tu entra, tá? Não. Aqui a maioria fica com a porta fechada. Eu não tinha reparado muito nisso da outra vez que eu vim, não sei porquê. Mas se tá dentro do horário de atendimento, é só abrir a porta e entrar. Se você não conseguir abrir a porta é porque ela tá fechada. Já aconteceu várias vezes comigo, tá? Mas eu achei isso interessante, uma coisa que eu reparei muito, né, já que eu fiquei mais tempo aqui. Então, achei bem interessante trazer essa informação. Outra coisa também que eu reparei muito, agora morando por mais tempo aqui, hoje eu tô num apartamento que eu tô dividindo com outras pessoas e são todos estrangeiros, menos uma menina que é argentina, é que as pessoas são muito mais slow nessa cidade. O que tu quer dizer com isso, Tati? Gente, eu tava acostumada com uma vibe Porto Alegre, São Paulo, Brasil, a galera sempre muito frenética, correndo pra cima e pra baixo, corre pra pegar ônibus, corre pra pegar metrô, corre pra pegar... Não, aqui eles são muito slow. Slow em tudo. Slow no horário, slow na caminhada. A maioria das coisas aqui, dependendo do que for, abre às 7, tipo, academias, abre às 7 horas e fecha às 10, tá? Beleza, um horário ok, razoável, mas eu tô acostumada com a academia que abre às 5. Academia que abre às 6h30, não às 7. Então, pra mim, esse foi o primeiro baque, assim, porque eu fui procurar uma academia pra treinar aqui. E quando eu cheguei lá, eles disseram, abre às 7. Eu, às 7? Não é mais cedo, não? Não abre. Às 7 horas da manhã. Muitos cafés abrem a partir das 8, 8h30, 9 horas. E tem estabelecimentos e lojas que só abrem a partir das 10. E muitas coisas, às vezes, não abrem no sábado e muito menos no domingo. Então, assim, se preparem pra vir pra uma cidade que as pessoas valorizam muito o tempo delas. Muito mesmo. Eles aproveitam muito também os parques aqui. Quase todos os prédios têm varanda, né? Tem um balcãozinho, pelo menos. E eles estão sempre utilizando isso pra pegar um ar, pra pegar sol, pra ver um pouco de ar puro. E isso é uma coisa também que eu notei muito aqui. Buenos Aires não tem uma poluição tão forte contra as outras cidades que eu já vim. Tipo, Porto Alegre, São Paulo, Santiago. Uma cidade que tinha muita poluição. Então, assim, é uma cidade que tem céu muito azul, gente. Muito azul mesmo, então eu tô impressionada. Outra coisa também que eu notei, que as pessoas aqui gostam muito de ler, mesmo. Elas estão sempre lendo, ou no metrô, ou no ônibus, ou no café, ou no restaurante. Tem muita livraria, tem muito sebo, tem muita coisa legal, assim, de livros aqui. Então, eles amam muito ler. E outra coisa, eles respeitam muito o coffee time. O que seria o coffee time? Eles sentam pra tomar café com muita tranquilidade. Eles sentam pra tomar café, pra conversar, pra ler um jornal, pra ler um livro. E não só pra ficar mexendo no celular. Claro, tem gente que fica mexendo no celular. Tem.
mas tem gente que simplesmente tá ali na presença da outra pessoa que ela tá conversando. E isso é muito incrível. Realmente, eu tô muito impressionada também nessa parte. Eles são slow em todos os pontos. Outra coisa que eu tenho que dar os parabéns pros argentinos aqui é a questão de show. Eu fui em um show só, mas eu já tinha ouvido falar que o público argentino é muito empolgado. E eu achei que a gente, como brasileiro, era empolgado. Mas no último show que eu fui, e o primeiro aqui na Argentina, que foi do 21 Pilots, aqui na Arena. E eu também não sei se é por causa do show, da banda, de toda essa energia. Porque assim, não foi só um show, tá? Foi um concerto maravilhoso que esses meninos fizeram aqui. Sim, tô chocada. Mas a energia do público. A galera era muito vibrante, a galera participava. Mexiam no celular, filmavam tudo, mas eles estavam ali em presença. Eles cantavam junto, eles animavam. Então, assim, pra mim, até este momento, foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida. Tá, assim, no ranking dos top 3. Porque maravilhoso. Então, assim, os argentinos sabem ser, sim, um público maravilhoso em shows. Vou ter que defender os hermanos nesse momento, tá? Sem rixa, gente, sem rixa. Eu amo muito a Argentina, amo muito Buenos Aires, amo muito o Brasil, então, sem nenhuma rixa. Coisas também que mudaram de 2022 pra agora, principalmente pontos turísticos. Alguns lugares que antes eram gratuitos estão cobrando pelo menos uma taxinha pra entrada. E estão com horários bem diferenciados. Tem uns que não estão nem abrindo no final de semana. Mas eu ainda tô tentando descobrir se é pela época, porque agora eles estão numa época mais de férias, ou se realmente é porque agora é assim. Mas vamos lá. Cemitério da Recoleta, que antigamente era gratuito pra entrar, agora não é mais, você precisa pagar pra entrar. Eu acabei não indo novamente, porque eu já tinha ido da outra vez, eu já tinha ficado bastante tempo lá, então não foi algo que me chamou a atenção pra ir. E aí eu não fui. Mas agora tem que pagar a entrada pra poder visitar, tanto em grupo, tanto com guia, tanto sozinho. Então se preparem pra isso, que não é mais só entrar no Cemitério da Recoleta pra ter acesso, ok? Precisa pagar. Tem alguns miradores aqui também que antigamente você conseguia subir sem pagar nada, só que agora você também paga e tem que cuidar os horários porque eles abrem de segunda a sexta e não abrem final de semana. E eu acho que pra estrangeiro o valor é um pouquinho diferente do que pra quem reside aqui. Porque tem mais isso, né? Quem reside aqui tem uns descontinhos em museus, entradas em pontos turísticos, é muito bacana. Mas ainda tem muito museu gratuito, tá? Então aproveitem muito isso. Aproveitem também os parques, tem muitos parques na cidade. Então aproveitem todos eles porque eles são maravilhosos. Visitar o bairro Chino, recomendo muito que seja a partir das 11, que é quando tudo tá abrindo. Porque depois do meio-dia, 1 hora, 2, dependendo do dia, aquele bairro, ele é intransitável. Tem muita gente. E agora, com a expansão, porque eles criaram uma parte de área de alimentação. Então tá maravilhoso essa parte. Tem muito restaurante diferente, muita opção, mas ainda é um pouco caro. Tá sempre cheio. Então, assim, eu também não sei se é porque eu tô pegando Ano Novo Chinês, que é mais esse detalhe que eu tô pegando aqui. Mas tava cheio as 3 vezes que eu fui, então foi assim, um pequeno caos. O primeiro dia até foi ok, mas os outros foi um caos que eu não aguentei. Eu simplesmente desisti da missão de gravar espetáculos do Ano Novo Chinês e fui embora, porque eu não tava aguentando. Outra coisa que eu descobri, e acho que é uma dica pra quem quer vir pra Buenos Aires em épocas diferentes do inverno, é que muitas coisas fecham em janeiro e fevereiro, porque, como eu falei, é época de férias aqui. Então, após o Ano Novo, muitas coisas, e coisas mesmo, tipo bares, restaurantes, lojas, começam a fechar e ficam, tipo, numas férias coletivas de 20 a 30 dias. Então, cuidem bem a época que vocês vão vir e o que vocês querem fazer, porque pode ser que sim, isso afete vocês. Tem muitos bares que começaram a fechar logo depois do ano novo e agora estão reabrindo, e tem bares que começaram a fechar agora, na virada do mês, e vão voltar ali pelo final do mês ou começo de março, assim, depois ainda que voltar às aulas. Então, assim, cuidem. Janeiro e fevereiro é baixa temporada de turismo aqui. É muito bom porque a cidade fica muito mais vazia. A maioria das pessoas vão pra praia. Então, assim, Buenos Aires é uma cidade muito grande. E mesmo quando é época muito de turismo, ela é super ok. Mas essa época de janeiro e fevereiro é uma época muito mesmo de praia, muito de férias. Então, pode ser que alguma coisa que você queira visitar, que talvez não seja tão turístico, mas você queira, tipo, algum bar, alguma coisa que você viu, assim, uma cafeteria, pode estar fechada, tá? Então, recomendo muito vocês cuidarem essa época. Mas eu gostei muito da cidade, porque ela fica muito tranquila, além de ter muita gente ainda, fica muito tranquila. E tem muito turista, tá? É uma época também que vem muito gringo, assim, vem muito galera da Europa, americano, porque é verão aqui, então eles querem aproveitar. Outra coisa também, que é uma diferença de 2022 pra 2024/2025, foi quando eu entrei, é que lá em 2022 a gente tava saindo de uma pandemia, tava acontecendo muita coisa, então era obrigatório o seguro, comprovante de vacinação e o preenchimento de um formulário pra entrar no país. Agora, é bem simples, tá? Eles já faziam um cadastro antes e carimbavam. Pra quem coleciona carimbo, tá sendo triste, tá?
porque eles não estão mais carimbando o passaporte. Para brasileiro, você consegue entrar com um RG válido durante 10 anos. Carteira de motorista não é válido, tá, gente? Então, nem tentem. Ou passaporte. Entrando aqui, eles só vão te solicitar onde você vai ficar. Às vezes ele pede um endereço ou pede algum comprovante. Ninguém me pediu passagem de volta, então foi muito tranquilo. Também ninguém me perguntou quanto tempo eu ia ficar. Dessa vez foi muito tranquilo. Da outra vez, sim, eles me solicitaram o seguro, o endereço, e eu acho que era isso. Comprovação de renda também eles não pedem. Então, é muito tranquilo, até porque eles são um dos países que mais facilitam pra turista, né? Porque eles sabem que a gente vai vir aqui, vai visitar e vai embora. Raramente a gente vai vir aqui pra morar. Então, eles não têm muito essa preocupação com isso. Então, essa foi uma das diferenças que eu notei. Primeiro, não tem mais carimbo no passaporte, mas eu tô usando o passaporte pra entrar. Segundo, não é mais obrigatório seguro, até porque aqui eles atendem brasileiros em hospitais sem custo nenhum. Mas sempre é bom vocês terem um seguro, tá, gente? Porque pode acontecer alguma coisa, um acidente, alguma coisa que vocês precisam de algo a mais, né? Que somente o seguro vai poder ajudar vocês. Então, essas foram as diferenças de documentação, foi muito tranquilo. Só tinha que apresentar realmente onde eu ia ficar, o passaporte, tirar uma fotinha, eu tava com uma cara de muito cansado, mas foi muito bom. E eu acho que foi de documentação. Então, fiquem aí ligados só com a data dos documentos de vocês e o que vocês vão utilizar para entrar de documentação no país. Então é isso, gente. Eu espero ter passado bastante informação. Quem quiser assistir o vídeo, eu vou deixar ele por aqui, caso vocês queiram ver lá o de 2022, que foi um papo muito parecido, né? Eu sentada no meu antigo sofá do meu antigo apartamento, antes de liberar ele, porque eu tava já no processo de ir embora. Então foi o primeiro vídeo que eu gravei e o último que eu gravei naquele apartamento. E foi muito incrível, porque eu não gravava vídeo aqui pro canal, eu não gravava nenhum formato, nem o formato de trazer os stories, nem o formato de conversar, nada. E foi o primeiro vídeo, assim, de Buenos Aires, porque eu também não tenho vídeos daquela época de Buenos Aires no formato aqui pro YouTube. E eu fui lá, só sentei e fui conversar com vocês, assim como eu vim aqui no meu quartinho da minha pequena república aqui em Buenos Aires no momento, que tá sendo maravilhoso. E vim trocar essa ideia, né, trazer mais algumas informações atualizadas. Se eu lembrar de alguma coisa, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa que eu falei aqui, deixem, aí eu vou respondendo vocês e talvez daqui a pouco até grave outro vídeo. Mas eu queria realmente gravar esse vídeo aqui em Buenos Aires e trazer um pouquinho dessa minha perspectiva e percepção que eu tive morando aqui, pelo menos por esse tempo. Foi algo muito incrível ter voltado pra cá, ter visitado novamente a cidade que foi o start pra tudo que iria vir depois, até a modificação de vídeos, o crescimento do canal, né? A tentativa de uma produção um pouquinho melhor pra vocês aqui do conteúdo, mas ainda sem perder a minha essência, que é mostrar o meu dia a dia, mostrar a forma que eu vivo, as coisas que eu passo perrengue. Eu deveria mostrar mais o perrengue, mas às vezes eu tô tão focada em resolver que eu esqueço depois de vir falar, ou eu acho que talvez não tenha tanta importância, mas tá sendo maravilhoso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo.